Essa série de vídeos ela está sendo possível graças ao patrocínio e o apoio do site sleeklens.com. Se você busca presets, pré-definições de Lightroom para tratamento de altíssima qualidade feita por tratadores experientes e profissionais, é só dar uma olhada no link abaixo que você vai encontrar o que há de melhor. Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do Lightroom Brasil. E o assunto de hoje, que foi escolhido por votação em nossa página de Facebook, é equilíbrio de branco. Como eu faço para manter minhas cores corretas? A luz, ela tem cor, a qual nos referimos como a temperatura de cor da luz. Isso significa que, dependendo da fonte, a luz pode ser amarelada, pode ser esverdeada, pode ser azulada. Isso afeta todas as cores de uma determinada cena. Nós enxergamos as cores normalmente porque o nosso cérebro ele tem a capacidade de detectar os tons neutros e ajeitar as luzes de acordo. Então, por padrão, o nosso cérebro enxerga as cores normalmente. Mas a câmera não tem essa capacidade, pelo menos não com a mesma potência, com a mesma capacidade que o nosso cérebro tem. Isso significa que se você estiver numa cena, por exemplo, com luz incandescente, que tem uma luz amarelada, produz uma luz de cor amarelada, a sua cena pode ficar amarelada. As câmeras atuais, elas têm recursos para tentar fazer o equilíbrio de branco automaticamente, detectar os tons neutros e tentar corrigir as cores automaticamente. Só que, assim como o nosso cérebro ocasionalmente pode ser enganado, você lembra aquela história do vestido azul com preto, ou branco com dourado, não lembra? Então, da mesma forma, volta e meia a câmera comete equívocos também e acaba te entregando uma foto com equilíbrio de branco completamente equivocado ou um pouco equivocado. É aí que o ajuste de equilíbrio de branco entra em cena. Por que chamamos de equilíbrio de branco, se ele afeta todas as cores? Nós chamamos de equilíbrio de branco porque é o local mais fácil de você ver aonde aconteceu um desvio de cor por causa da temperatura de cor da luz. Por exemplo, no mesmo exemplo da luz incandescente, que deixa as cores mais amareladas porque ela tem uma baixa temperatura de cor. Se você olhar para uma cor azul, ela vai estar esverdeada. Mas o branco denuncia facilmente o desvio de cor, porque ele vai estar amarelado. Além disso, ele vai nos servir de referência para fazer o ajuste das cores. Porque se eu sei que o branco está amarelado, e ali deveria ser branco, aquela é exatamente a quantidade de amarelo que eu preciso remover para corrigir a cena como um todo. Aqui é que o arquivo RAW também fica bastante importante. Quando você fotografa em JPEG, a câmera faz o ajuste de branco automático na sua foto, ou através daquele menu de equilíbrios de branco em que você pode escolher várias configurações, e isto fica fixado na foto. Você não tem mais como separar o equilíbrio de branco das cores reais da foto. Enquanto no RAW, isso tudo fica separado. Isto significa que quando você fotografa em JPEG, você precisa acertar o equilíbrio de branco já na câmera. Ou corrigi-lo depois, vai acabar prejudicando as cores da sua imagem. Se você tiver que corrigir um amarelo do equilíbrio de branco depois, você vai perder também um pouco de amarelo original da imagem. Os amarelos vão perder a força. Já no RAW, isso não acontece, porque o RAW te entrega os dados que o sensor da câmera captou. Isto significa que ele tem separado o que foi correção do equilíbrio de branco, o que são as cores que foram captadas na cena. Então você consegue corrigir o equilíbrio de branco com facilidade depois, num programa como o Lightroom, sem qualquer perigo de prejudicar as cores originais da imagem. Tá ok? Vamos ver como é que se faz isso no Lightroom? Então vamos lá. Então pessoal, eu separei algumas fotos aqui numa coleção rápida para falarmos de equilíbrio de branco. Existem 3 formas de se solucionar a questão do equilíbrio de branco no Lightroom. Da mais simples e mais prática até as que exigem um pouco mais de acuidade visual, da capacidade de você de medir as tonalidades da foto no olho, o que também exige um monitor bem calibrado e coisa e tal. Então vamos levar todas essas fotos para o módulo revelação para começar a falar de equilíbrio de branco por esta aqui, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas essa foto está com as tonalidades bastante azuladas. Se a gente olhar a pele aqui, a gente vê que tem um azulado na pele, e principalmente se a gente olhar na roupa dela, que é cinza.
A gente consegue ver que tem uma tonalidade de azul muito forte. Os ajustes de equilíbrio de branco do Lightroom, eles ficam no painel básico, logo no comecinho. Isto porque o ajuste de branco é uma das primeiras coisas que você deve fazer na sua foto. Porque vai definir as cores da tua foto, então as outras coisas que você vai fazer podem ser afetados por isto. Então o ideal é que as primeiras coisas que você faça em sua foto seja ajustar o crop dela, o corte, e também o equilíbrio de branco. A ferramenta mais prática de equilíbrio de branco do Lightroom é esse conta-gotas chamado seletor de equilíbrio de branco. Ele serve para quê? Ele serve para eu dizer para o Lightroom um ponto da foto em que tem algum objeto que tem cor neutra. Por neutra entendemos branco, preto ou cinza. A gente só deve evitar o preto puro, preto queimado, como a gente chama, ou o branco estourado, porque independente do desvio de cor da foto provocado pelo equilíbrio de branco, o branco estourado sempre vai ser branco, então ele não nos serve como ajuste. Se você tentar fazer um ajuste de branco numa área que seja branco estourado, você vai ter um aviso do Lightroom dizendo que ele não pode usar aquele ponto para fazer equilíbrio de branco. Então eu vou clicar aqui no conta-gotas, a gente tira ele dali como se tivesse tirado ele da prateleira, e eu trago ele até a foto aqui, e ele me mostra uma ampliação da área onde eu estou passando. E eu posso ver que a blusa cinza da garota, ela está um pouco azulada, né? Levemente azulada. Se a gente olhar ali a quantidade de cor de cada canal, diria até que é esverdeada, na verdade, por causa do canal de cor, indicando que o canal verde está mais alto ali. Então se eu clicar aqui, ele faz o equilíbrio de branco. Como é que o Lightroom raciocina? A hora que eu cliquei aqui, ele assume que eu estou dizendo para ele que essa blusa é neutra, ou seja, ela é cinza puro. Então ele remove os desvios de cor de toda a foto para obter cinza puro ali naquele ponto. E isto corrige o restante da foto. Tá? Vamos passar para uma outra foto para ver um outro exemplo. Vamos pegar essa foto aqui, por exemplo. Tá? Eu tenho a blusa preta e o branco aqui. Então basta pegar o seletor e buscar o preto ali para fazer um leve ajuste no equilíbrio de branco e acertar a foto. Existem situações, vamos pegar essa terceira foto para falar disso. Existem situações que a gente precisa tomar cuidado em que parte do objeto branco a gente vai clicar. Por quê? O equilíbrio de luz muda da área iluminada para a área de sombra. A área iluminada ela está recebendo luz direta da fonte de luz, ou seja, a fonte que está produzindo a iluminação da cena, ela está mais presente na área iluminada dos objetos. A área de sombra, ela normalmente está iluminada por luz indireta, ou seja, luz que já atingiu outros objetos na cena e refletiram de volta para aquela área. Então essa luz ela já pode vir com uma determinada cor, uma determinada carga de cor desse objeto onde ela refletiu. Por isso ela nem sempre é ideal para se fazer o equilíbrio de branco. Então, por exemplo, nessa cena, se eu tentar fazer o equilíbrio de branco embaixo aqui, onde eu tenho uma área de sombra, o equilíbrio vai ficar errado, ficou muito azulado, aqui podemos ver. O certo é eu tirar o equilíbrio aqui em cima, que é onde a luz está batendo. Então se eu tiro aqui, o equilíbrio de branco fica mais correto. Tá certo? Vemos aqui mais uma cena. Essa cena a câmera estava no automático. Esse foi o equilíbrio de branco que a câmera fez. Isso nos mostra o quanto a câmera, por mais inteligente que ela seja, ela às vezes erra o ajuste de equilíbrio de branco. Eu sei que essa parede no fundo é branca, então eu posso usar ela como referência. Pegar o conta-gotas aqui, clico na parede de fundo e ele fez o equilíbrio de branco. Deixa eu fazer um antes e depois nessa para vocês notarem a diferença. Olha só. Como essa daqui estava azulada, né? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui para a gente comparar só o equilíbrio de branco mesmo. Que tal? Agora sim. Essa é só a diferença do equilíbrio de branco. Olha como aqui estava azulado, a pele dele, a parede. E aqui não está mais, aqui já está corrigido. Tá ok? Existem situações nas quais eu não vou ter uma boa referência para o equilíbrio de branco. Como essa foto aqui. Tá? A foto não é lá muito bonita, mas foi uma foto que eu encontrei
em que eu não tivesse referência onde clicar com o conta-gotas. O que eu faço quando eu não tenho uma referência para clicar com o conta-gotas? Ao invés de usar o conta-gotas, eu uso o menu equilíbrio de branco. Quando eu clico nesse menu, você vai ver ali que você tem todas as configurações que estão presentes na sua câmera. Luz do dia, nublado, sombreado, tungstênio, fluorescente, flash, e o personalizado, na verdade, é qualquer outro ajuste que você faça. Tá? A câmera de vocês, quando vocês fotografam, ela registra qual é o equilíbrio de branco que ela teria utilizado na hora de fotografar. Então, esse equilíbrio ele fica registrado aqui na opção como fotografado. Já o automático é o automático do Lightroom, é a tentativa dele de ajustar os equilíbrios de branco. Esses comandos eles só aparecem quando a foto está em RAW. Se ela estiver em JPEG, você só vai ter a opção como fotografado, automático e personalizado. Tá? Só que eu sei que essa foto foi tirada sob a luz do dia. Né? Eu consigo ver aqui que o céu está meio esverdeado, que ela tem alguns tons puxados. Então eu vou corrigir isso. Provavelmente ele está amarelando um pouco a foto, é por isso que o céu aparece esverdeado, porque a soma do amarelo com o azul me dá essa impressão. Então o que eu vou fazer? Eu sei que eu tirei essa foto na luz do dia. Então eu simplesmente venho aqui e seleciono a opção luz do dia e já tenho um céu muito mais equilibrado. Ó. Já tenho um céu muito mais equilibrado em termos de tons, a árvore menos amarelada e tudo mais. Então aqui já tem uma foto mais equilibrada. Se esse ajuste não for suficiente, nós ainda temos os dois deslizantes embaixo, de temperatura da cor e o colorir, que são desvios cromáticos. O legal é que essas barrinhas, elas já vêm coloridas para que você saiba para que cor vai tender para cada lado. Então, se eu achar que a foto está com muito azul, quiser adicionar amarelo para equilibrar, eu movo a barrinha para a direita. Se tiver muito amarelo e eu quiser adicionar azul para equilibrar, eu movo a barrinha para a esquerda. Então, em último caso, se nenhum método funcionar, você pode procurar uma opção de menu que te entregue a foto mais neutra possível e depois fazer os ajustes necessários a olho. O colorir vai te trazer para o magenta ou vai te trazer para o verde, dependendo da situação. Tá? A gente sempre vai querer ajustar o equilíbrio de branco? Não, nem sempre. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma foto da luz do sol, do pôr do sol, esse sol, a passagem dele por dentro da atmosfera e todo o processo físico que existe nisso, deixa o sol com esse tom amarelado. Né? Se eu tivesse um objeto aqui que fosse neutro, eu poderia corrigir esse tom amarelado? Poderia, compensando ele com azul e coisa e tal. Se eu buscar o automático aqui no Lightroom, ele inclusive vai tentar fazer isso, ó. Adicionou bastante azul para tentar compensar a quantidade de amarelo. A questão é que quando você vai fotografar o pôr do sol, é este tom de amarelo que você está buscando, do pôr do sol. Então você não quer compensar essa cor. A gente não chama isso de hora dourada à toa. E você não acordou cedo para ir fotografar no nascer do sol à toa. Né? Você está buscando esse tom dourado que o sol apresenta nesse horário. Então é um horário que a gente toma mais cuidado com o equilíbrio de branco. Tá? Em último caso, na dúvida, você pode tentar colocar luz do dia. E aí você vai ter uma representação bem legal desse tom dourado do pôr do sol e do nascer do sol. Tá ok? Uma última foto que eu queria mostrar para vocês, na verdade, as últimas duas. Né? Essa aqui é uma foto que aparentemente à primeira vista a gente só tem referências coloridas, então não tem uma referência neutra. Mas eu tenho a plaquinha branca aqui, ó. Se eu clicar nela, já fazemos a correção de cor e temos cores muito mais fiéis na nossa imagem. E por último, uma foto em que a câmera errou feio. Né? Essa foto aqui. Essa foto está como fotografada, então esse é o equilíbrio de branco que a câmera fez. Vejam só, a câmera, o equilíbrio de branco automático dela costuma ser bastante preciso e entregar resultados até aceitáveis. Mas neste caso vemos como ela errou feio, estando embaixo de uma luz, eu acredito que era uma incandescente, ou era uma daquelas dicróica, alguma coisa do tipo. Então, eu sei que a parede no fundo é branca. Então basta
conta-gotas, parede branca lá no fundo, agora eu estou vendo ela amarela, mas eu sei que ela é branca, então eu posso dizer para o Lightroom, ó, essa parede era neutra, corrige as cores aí para mim. Eu clico aqui e ele faz a correção das cores. Tá ok? Ele move automaticamente aqui a temperatura e colorir para fazer o ajuste. Uma coisa importante é que às vezes ao fazer o ajuste, a foto pode te dar a impressão de ter ficado um pouco fria. Aí entra a questão do equilíbrio de branco criativo. Ou seja, a hora que você começa a ser mais criativo no equilíbrio de branco e não buscar apenas o equilíbrio de branco tecnicamente correto. Então, se eu quisesse deixar essa foto um pouco mais quente, eu posso puxar ela um pouco mais para o amarelo e eu ganho uma tonalidade um pouco mais quente nela. Se a gente olhar e fizer um antes e depois só desse último ajuste, vamos aqui, e eu fizer um antes e depois só desse último ajuste, a gente vai ver que a foto fica um pouco mais agradável porque fica com as cores um pouco mais quentes. O equilíbrio de branco tecnicamente correto é esse, mas a foto fica um pouco mais agradável nessa tonalidade aqui. Isso é especialmente verdadeiro em fotos de pessoas. Fotos de pessoas costumam ficar mais agradáveis com uma tonalidade um pouco mais quente. Se eu fizer um antes e depois aqui desse último ajuste, né? Foi um ajuste bem sutil, você não pode também exagerar demais, mas a foto um pouco mais quente costuma ser um pouco mais agradável quando você tem pessoas nela. Além de você criar possibilidade de efeitos, você pode pegar uma foto que foi tirada num determinado horário e enfatizar o amarelado da luz do sol, deixando ela um pouco mais quente. Aí entra a questão de equilíbrio de branco criativo. Então, basicamente o que temos é isto. A gente vai pegar a foto, usar o conta-gotas para clicar no ponto neutro da foto. Isso vai nos solucionar o equilíbrio de branco. Se não houver ponto neutro, vamos usar o menu. Se o menu chegar perto, mas não ficar totalmente solucionado, vamos utilizar os deslizantes temperatura e colorir para equilibrar as cores de acordo com o que a gente está vendo. E também podemos utilizar temperatura e colorir para fazer esse ajuste criativo da imagem, para a gente deixar a imagem com um tom mais amarelado, mais quente, ou de repente numa foto de inverno puxar para o azul para ter uma tonalidade mais fria e coisa e tal. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Valeu, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal Lightroom Brasil. Espero que vocês tenham curtido. Teremos outros assuntos em breve, mais vídeos no futuro, mais votações para definirmos os próximos assuntos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.